hoje. Ai, Mas coisa olha, boa. que correria, né, Tássia? Eu acho que, Uhum, assim, entrando um uhum, pouco na nossa pauta, né? Como tem sido dias corridos, assim, né? Eu acho que faz um ano que a gente está nessa questão da pandemia e, uhum, consequentemente, muitas de nós trabalhando em casa. uhum, E hoje, até num uhum. treinamento que eu estava, o instrutor disse assim: nós temos agora tantas empresas dentro de uma única casa, tantas escolas dentro de uma única casa, porque cada um está conectado de um lado, né? Claro. Uhum, E às vezes é difícil fazer essa gestão. Tem dias que é muito tranquilo, passa, tá, deu, foi aquele dia, mas tem outros dias que é entendeu, uhum, né? Entendeu tu aham. conseguir conciliar tudo, né? E, Então, é tem sido desafiador, assim, desafiador, porque antes eu brinquei também com uma amiga quando a gente estava falando sobre o tema da aham. live hoje, que a gente descansava no trabalho, né? Eu sempre dizia assim, saí daqui da Unicinos, agora cheguei na Unicinos, é hora de descansar. Aham, E aham. não tem mais isso, não tem mais esse momento de descanso, né? Não tem esse momento onde tu tem uma conversa com adulto, onde que tu não conversa com Uhum, a louça, com a roupa uhum, suja, né, com os cachorros. Então, uhum, é um uhum. momento desafiador, assim, eu acho que quando o pessoal veio e pediu, vamos falar sobre como está as mães, as mulheres na pandemia, eu acho que é um sentimento de todos, assim, né? O que a gente faz agora? Uhum. Gi, tu sabe que eu sinto muito isso, né? Como tu me apresentou também, né? Como me apresento para o pessoal, né? Agradecendo até, porque é importante a gente ter esse lugar de fala, né? A gente conseguir levar um pouquinho desse conhecimento e, de certa forma, confortar um pouquinho o coração das mães, para dizer, mães, vocês não estão sozinhas, né? E isso é Sim, realmente muitas pessoas, todas as pessoas estão passando por isso, né? Também sou mãe, tem um nenê pequeno, tem um filho um pouquinho mais velho que também já demanda bastante, tem marido, tem casa, a minha mãe mora comigo, então nesse sentido eu posso agradecer muito por essa rede de apoio que eu. Oi, Gi, voltou. caiu, voltou. Ai, Caiu, voltou, que isso tranquilo. também acontece. Tu sabe que hoje eu tava falando, já falando pro Roger, eu disse, eu não aguento mais, até a internet tá me sabotando, né? Porque Aham. daí eu tava aqui num treinamento no quarto, a filha reclamando que não tava funcionando a aula, né? E tu tentando Uhum. conectar, e aí era um treinamento onde a gente tinha que estar conectado, trabalhando junto, né? Tinha uma interação. E a internet não ajudando a ter interação nenhuma. Sim, pedir com licença, pausar para conseguir ajudar a filha, né? Conciliar tudo. É muita coisa para conciliar, né? Quando, como eu estava falando, né? Como é difícil realmente. Quando a gente conversou sobre esse tema, né? Eu joguei lá no Google mães e pandemia. E eu fiquei chocada com as matérias. Eu peguei assim as 4 primeiras matérias, né, que surgiram para mim. E o que aparece, né? Exaustas e desempregadas. As mães, após um ano de pandemia, deixaram seus empregos para cuidar da casa e dos filhos, gerando um retrocesso de 30 anos na participação feminina no mercado de trabalho brasileiro. Gente, olha essa informação e quanto isso impacta na autoestima da mulher, né, na Sim. sensação de incapacidade, até porque o quanto que o trabalho doméstico, o trabalho do lar ainda não é visto, né, e ele não é E é visto como uma reconhecido. obrigação da mulher.
da mulher, Então, quem tem que sim, largar tudo, acaba sendo a mulher que larga tudo para acaba ficar sendo. com as crianças, para cuidar da casa, né? E isso mostra de E a outra carreira fica coisa. em segundo plano, né? Carreira, o autocuidado, tudo acho que fica no Hum, segundo, terceiro plano, né? uhum. E isso mostra também o quanto que as mulheres estão ganhando muito menos, porque também num pódio para deixar o trabalho e ficar em casa com os filhos, provavelmente se provavelmente os homens permanecem no Ainda mercado de tem o trabalho, salário, ainda têm um salário maior que as mulheres, né? sim, que ainda é uma questão de gênero muito forte, né? Essa dificuldade que nós temos de se recolocar em mesmo patamar que os E, homens, né? Em posições também e semelhantes, né? Às vezes hum, fazendo a mesma coisa e com salários uhum, diferentes, né? Isso uhum. ainda é muito presente. E a gente já existe essa igualdade, ainda existe essa igualdade, e pós-pandemia vai existir ainda muito mais forte, né? Porque sim, a grande maioria das pessoas que deixaram os empregos para estar em casa com os filhos e com o trabalho doméstico foi a mulher, Sim. né? O quanto que a gente acaba pegando realmente tendo a crença de que esse é o nosso trabalho. Tanto que muitas vezes, quando a gente pede para o outro fazer, a gente se sente mal, né? Fica Se aquela sente coisinha no culpada, coração, uma culpa, uma culpa, culpa. total culpa. Uhum. E a culpa de eu deveria dar conta, né, Gi? Isso aí, isso aí. Aham. Trazendo então a segunda matéria que eu li, os estragos invisíveis da pandemia para as mães solo. No Brasil, quase 8,5 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho desde o início da Covid. Para quem cria seus filhos sozinhos, os retrocessos foram ainda mais profundos. Gente, pensa você ter filhos, você não ter um companheiro, não ter uma rede de apoio em si, né? Um companheiro, uma companheira, não ter essa rede de apoio e se ver sozinha tendo que cuidar dos filhos, Ah, não né? consigo nem me imaginar. Fico pensando lá na época que eu me separei, que a Maria era pequena. Imagina eu de novo com uma bebê de 9 meses e passando por tudo isso. Não consigo Ah, nem pensar. o quanto que tudo isso desencadeia dentro de nós um sentimento de incapacidade e o quanto que a gente não consegue ver saída e muitas vezes esse não ver saída diante da vida que a gente, enfim, que acaba surgindo pensamentos, né, de suicídio, né, como a gente vê, enfim, um índice gigante de suicídio hoje no Depressão Brasil, no muito forte. mundo, depressão, então quantas coisas negativas que estão surgindo dessa pandemia. E nesse sentido eu trago a importância, né, de sim, existem profissionais de saúde que estão disponíveis, entrem em contato, procurem na internet, tudo a gente encontra saída, né, com certeza. As coisas, eu sempre costumo dizer que as coisas não acontecem por acaso, né, a gente está em um momento muito ímpar da nossa história, e a gente sempre consegue tirar uma partezinha positiva disso tudo, né? Tá sendo muito difícil por um lado, por outro também. Tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né, Gi? Sim, Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do copo meio vazio, mas a gente também vai focar no copo meio cheio, a gente vai pensar em estratégias de enfrentamento, em habilidades para lidar com tudo isso, e nós não estamos sozinhas, né? ah, coisa boa. E quem está nos assistindo aqui que lembrou daquela amiga que está pirando, chama ela para participar aqui conosco e vem fazer perguntas que eu tô só pela parte do que a gente vai fazer para melhorar isso. Com certeza. Dando andamento, então, né, eu já vou falar das duas últimas matérias que também impactaram bastante, né? Nossa, só essas duas primeiras já são impactantes, tu imagina as outras duas. Confinadas e sobrecarregadas. Como que a pandemia da Covid-19 está atrapalhando desproporcionalmente a carreira das mães? E mães estão no limite. Essa me chamou muita atenção, é da BBC ainda. Famílias vivem estresse inédito com crise e quarentena, né? Porque aí a gente entra também numa questão de uma crise financeira, né? Que sim vem se instaurando, né? Quando iniciou a Covid, eu lembro que vários especialistas falavam que as pessoas que estavam acostumadas com um nível social que era para que as pessoas começassem a pensar em cair um pouco esse nível, né? As pessoas ricas Uhum. estariam um pouco menos ricas, as pobres um pouco mais pobres, né? Então, o quanto que isso também impacta, porque muitas vezes vem da mulher essa questão
dos limites financeiros, do cuidar, da organização financeira, né? Como eu trouxe ali Uhum. as mulheres que estão sozinhas, que não têm essa rede de apoio. Por que eu resolvi trazer, né, essas informações? Porque, assim, foram 4 de várias páginas falando o quanto realmente a pandemia está atingindo, está gerando Só um as mulheres. estresse, está gerando um estresse muito grande nas mulheres e o quanto, gente, que isso está impactando também na criação dos nossos filhos. Nós estamos gerando nós estamos gerando e criando uma nova geração. De que forma que a gente está ensinando para eles tudo E uma isso? geração que está trancada dentro de casa, que está tendo os pais estressados, E né? que Porque sem não tem contato como tu, de social, vez em quando, tu não dar uma loqueada, né? E ainda, impossível. né? Sem os amigos, sem a escola, Uhum, tudo uhum. junto, né? Sem essa interação social e também para as crianças assim entender o que está acontecendo, né? Por que eu parei de ir para a escolinha? Por que eu parei de ir para a escola? Alguns mais velhos entendem, mas é ainda aquele entendimento um pouco lúdico, né? Talvez eles Exatamente. não Agora, saibam. os com 4 anos, 3 anos, eles não sabem o que é isso. Eles Não, não até lembram de ter vivido diferente, né? não, é isso. E por que a gente não sai para passear no final de semana? Por que a gente não vai na pracinha? O que está acontecendo? Né? E também lidar com o estresse dessas crianças. Se nós que entendemos a situação, percebemos a grandiosidade do que está acontecendo e a gente se estressa, imagina a criança que não entende. Né? Então aqui Sim. eu vou ser um pouco advogado do diabo também, vou falar um pouquinho em nome dessas crianças, né? Então, Sim. vamos lá. Então, gente, dando um andamento, assim, e trazendo um pouquinho, assim, de teoria, né, da psicologia, uma das coisas que eu quero trazer para o pessoal é a teoria da aceitação e mudança, né? Quando a gente fala aceitação e mudança, muitas vezes as pessoas acreditam que isso seja uma coisa contraditória. Se tu aceita, tu não quer mudar, né? E não. Na verdade, a gente pode aceitar uma coisa e a gente pode querer mudar aquilo. Aceitação vem no sentido de, ok, eu compreendo porque eu estou nesse momento. Eu aceito Uhum. que nesse momento eu estou no meio de uma pandemia, eu tenho que ter várias restrições na minha vida, eu não posso ir final de semana para Gramado, eu não posso nem levar o meu filho numa pracinha. E eu aceito isso, ok? Mas ao mesmo tempo eu quero mudar, eu quero que tudo Sim. isso mude. E como que eu vou fazer para mudar? Por exemplo, na pandemia, ok, eu vou cuidar da questão do isolamento, eu vou tentar me manter em casa o máximo possível para que isso não se prolifere cada vez mais e para que daqui a pouco acabe, para que a gente possa voltar. Vocês entendem? É aceitar para mudança. Né? Sim. Vamos trazer a questão alimentar, né? A questão do corpo também, como a Gi sabe, então eu curso especialização na área de equilíbrio alimentar, o quanto que a gente pode aceitar estar com sobrepeso, ter alguns quilinhos a mais, eu posso aceitar a minha estria que tá ali na barriga, né? Então, eu aceito o meu sobrepeso, mas eu gostaria de mudar. Eu aceito que eu estou assim, eu não deixo de ir no supermercado, eu não deixo de fazer as coisas básicas da minha vida por causa do meu peso. Então, eu aceito ele, mas eu quero mudar, eu estou dando passos para a mudança, estou me comprometendo com cuidado, estou me comprometendo com uma atividade, enfim, né? Então, isso Sim. que é aceitação e mudança. E a gente vai trazer isso muito nos exemplos de como que a gente pode lidar com algumas questões. Crenças. Vamos falar um pouquinho de exaustão e crença de incapacidade. Vamos pensar que a gente traz as nossas crenças da nossa infância, né? Quando a gente é criança, a gente escuta muitas coisas dos pais, dos responsáveis, das pessoas que estão próximas a gente, pessoas que são pessoas de referência na nossa vida. Sabe aquela pessoa quando tu olha e diz, ai, quando eu crescer eu quero ser que nem ela. Sim. Muitas vezes a gente escuta algumas coisas, algumas palavras dessas pessoas que criam as nossas crenças. Quem nunca ouviu um, ai, mas tu não faz nada direito. Ai, por que que tu não entende tal coisa? Ai, a mãe vive te falando isso, tu não entende. A Ai, gente meu vai Deus, eu criando, falo isso. a gente vai criando isso dentro da gente e a gente cresce com a sensação de incapacidade. Muitas vezes pessoas deixam de fazer, de tomar atitudes porque acreditam dentro de si que realmente não são capazes. Não vou nem tentar tal concurso porque eu nunca vou passar. Ah, eu queria fazer tal curso no vestibular, mas eu não vou nem tentar, é óbvio que eu não vou passar. Ai, eu acho tão bonito aquele menino ou aquela menina. Ai, mas eu nunca que vou conseguir namorar tal pessoa, eu nem sou bonita,
né? Porque a gente traz isso, porque alguém falou pra gente isso lá na infância e a gente acreditou que aquilo fosse verdade e cresceu com isso. De forma Agora, inconsciente, a gente carrega essas e, coisas, né? e isso de forma inconsciente a gente traz essas crenças, muitas crenças limitantes também. Por que eu trago isso como muito importante da gente iniciar nossa live e trazer para a consciência das pessoas isso? Por quê? Para que elas percebam lá na infância, em algum momento que elas ouviram isso, e muitas vezes, diante dos desafios da vida, elas se percebem pensando nisso, e também para lembrar o quanto que a gente fala isso para os nossos filhos. Sim. Quanto que muitas vezes a gente fala, a gente está criando as crenças dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos Nossa, nossos tu foi netos. falando e eu pensando, já falei isso, já fiz isso, quanto isso prejudica também, mas daí no meio do estresse tu fala umas coisas, né? Que não deveria. E aí a gente traz uma coisa que é deixar o orgulho de lado, né, Gi? E quando entra naquela sensação de eu falei uma coisa que eu posso estar, de certa forma, criando uma crença negativa dentro do meu filho, dentro da minha filha, eu vou baixar, eu vou lá olhar no olho da criança e vou dizer: filho, filha, a mãe estava irritada, a mãe estava estressada, perdoa a mãe falou sem pensar isso para ti. Gente, por que é muito importante e essencial isso para a criação da criança? A criança aprende que todo mundo tem sentimentos. Se até a mãe tem esse sentimento, eu também posso ter. A gente está validando a Sim. criança a também ter, né? E a gente está ensinando ela a pedir desculpas. Que muitas vezes tem. Quantos adultos que a gente conhece que falam várias coisas e que depois não? Não Ali sabem pedir desculpa. o orgulho firme ali, aquelas pessoas enrijecidas, não, eu sei que tô errada, mas eu não vou pedir desculpa, né? Gi, quantas Muito, pessoas que tu conhece que são muito. assim? Ah, dá como? Não cabe numa mão, né? Muito mais. Então, gente, por que então? A importância da gente conseguir reconhecer que muitas vezes a gente também passa dos limites, né? E ok, tá tudo bem. Nós não somos piores mães do mundo. Nós não estamos erradas. Acontece, faz parte. Muitas vezes a gente passa por cima da emoção, atropela e vai para o comportamento. E ok, acontece, né? Claro, a gente tem que ter um certo equilíbrio, conseguir entender até que ponto a gente pode ir, tentar se perceber antes, nossa, eu tô me sentindo irritada. Então, quem sabe, eu vou me fechar um pouquinho, vou no banheiro, ó, marido fica, ou mãe, fica com o filho um pouquinho que eu tenho que ir no banheiro, né? Dá uma esparecida na cabeça. Quem não tem com quem deixar a criança, não tem a rede de apoio, moro sozinha com o filho, pede pro filho ficar um pouquinho, olha, a mãe vai no banheiro, fica um pouquinho aí, a mãe já Vamos volta. lá, né? Quem nunca largou o celular na mão da criança para olhar uma. Na minha época era galinha Um pintadinha, não sei o que é agora, mas era galinha ainda. A pintadinha. galinha tá no top ainda, Ainda sim. tá no top, pois é. Pra Sim. te ter um momentinho de paz, um momento teu pra se acalmar, né? Ou vai no banheiro com a desculpa que vai ficar lá, né? E esquece, né? Ai, Aproveita não. para dar uma zapiada na rede social, descansar um pouco, né? Eu acho que isso toda mãe já fez, né? Tire a primeira pedra, qual mãe não fez isso ainda, né? Perfeito, perfeito, Gi, é bem isso. É, não se culpem, nós precisamos de um momento de paz. Como a gente disse, em algum momento a gente teve esse momento de paz quando a gente saía para trabalhar, né? Saía para a empresa, enfim, saía para qualquer lugar. Mas agora que nós estamos 100% em casa, com trabalho, com filho, com a A rede de Fábio colocou apoio, a babá eletrônica. A Fábio colocou muito bem bab... essa semana um post perfeito. sobre o videogame, que ela disse que é Aham, a babá eletrônica dos filhos. Perfeito, isso aí, perfeito. Fábio. Perfeito. Gente, por isso que eu trago, enfim. Ai, vocês vão ler 1000 notícias falando assim: eletrônicos fazem mal para as crianças, não pode deixar mais de tanto tempo. Gente, um estresse, uma palmada, um soco na cara, eu já ouvi isso. Então, assim, tem tanta coisa que faz muito mais mal para a criança do que deixar um tempinho na frente do YouTube ou na frente de um videogame. Então, Verdade. se isso de certa forma traz um pouco de paz para ti e tá levando certa alegria para a criança, se permitam fazer. A gente está em um momento ímpar em que as pessoas não têm realmente, que a gente não está conseguindo ter consciência de algumas coisas. Então, trazer isso de
ok, a gente pode deixar eles um pouquinho os eletrônicos, não tem problema. A Use gente isso lê tanta coisa que parece, não posso fazer isso, eu não posso dar doce, eu não posso botar eletrônico, eu não posso isso, eu não... Nossa, tu vive com tanta coisa. E o quanto que a gente pode utilizar, inclusive, enfim, os aplicativos, as redes sociais, a gente pode utilizar, né, para a gente conseguir educar os filhos, para a gente conseguir ensinar os filhos. Gente, tem 1000 aplicativos hoje para ensinar o alfabeto, para ensinar os números, para ensinar tabuada, números matemática. romanos, que eu já usei para tudo. Tabuada, números romanos. Gente, tem tanta coisa. E mesmo diante do videogame, daqui a pouco, sei lá, tá brincando de corrida. Filho, me conta, quais as cores que tem nesse joguinho? Olha, quantos jogadores que tem? Vamos contar? Olha, qual é a cor do teu bonequinho? Como é que é o teu bonequinho? Tem 2 braços, 2 pernas? Ele é parecido contigo ou não é parecido contigo? Gente, tudo pode ser pedagógico. Naquele momento, a criança está se divertindo, tu pode estar lá jogada no sofá, falando com ele sobre aquilo, sabe? E se permitam. Eu não quero ninguém eu não quero ninguém colocando a criança para fazer isso e saindo enlouquecida, varrer casa e passar pano na casa. Lavar louça, arrumar lavar casa. roupa. Também vamos entrar nisso, né, Gi? Vamos definir prioridades. Vamos quebrar as nossas crenças. Talvez você traga lá da tua infância, da tua adolescência, tu acredita que seja verdade absoluta, que a casa tem que ser varrida todos os dias. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que toda roupa tem que ser passada? Onde é que está escrito que não pode deixar os prendedores no varal? Onde é que está escrito que tem que lavar a roupa todo dia? Onde é, né, Gi, me conta, está escrito em algum lugar? Porque eu até procurei, eu não encontrei, né? Mas a cobrança aqui, porque os outros vão pensar, o que os outros tá vão sempre pensar. presente. Não é nem eu. Porque para mim, a gente faz aquilo que tu acha que tá ok. Mas se chega alguém... Isso que nós estamos em quarentena, não vai chegar ninguém. Mas se chega alguém... E eu ainda não tirei o pó daquela estante lá no cantinho. Vale muito a gente se questionar e ter um pensamento... A gente tem 3 mentes, na verdade. Nós temos a mente emocional, que é aquela que diz para nós assim... Ai, tadinha, fica tranquila, não vai acontecer nada. A gente tem a mente racional que diz, a vizinha vai chegar a qualquer momento, tomar chimarrão contigo e vai ver que tem pó na tua casa. E entre essas 2 mentes, tem a mente sábia. Quem que é a mente sábia? É aquela que une o emocional e o racional, um pouquinho de cada lado. Vai lá dentro de si e pergunta, né? A racional e a emocional, elas estão lá brigando. Tu tem que passar pano na casa, olha a vizinha, se vai que a vizinha chegue, vai que chegue alguém. Mas ou a tua mãe te ensinou que tu tinha que fazer isso, tu tinha que passar pano na casa todo dia. Como é que tu vai ficar um dia sem passar pano na casa? Vai acontecer alguma coisa, né? Passar os panos de prato? Passar os panos de prato, passar o lençol da cama. Tudo isso tinha que passar. E daí tem a mente emocional, mas tu tá tão cansada. Quem sabe a gente descansa, vamos deitar e descansar. Junta elas, pensa sobre isso e questiona. Mas o que tem se a outra pessoa vê que a minha casa não tá varrida? Por que a opinião do outro é tão importante para ti? Por que tu tem que ser sempre validado pelo outro? Não seria muito mais interessante nesse momento ser validado por ti, né? Conseguir deitar deitar no teu sofá, ficar vendo o teu filho jogando um pouco de videogame, ou teu filho vendo a galinha pintadinha. Não vale ficar sentado um pouquinho, né? E se percebendo. Gente, fazer essa contemplação. Vamos questionar os nossos pensamentos. Lembrando que os nossos pensamentos... Vai tão no automático. Eles não são nós. Eu gosto muito daquele exercício que traz... Os pensamentos são as ondas. E nós somos o barco. O pensamento vem, bate no barco, o barco até balança. Mas ele vai embora. Foi. Vem o pensamento, eu tenho que passar pano todo dia na casa. Pensando bem, né? O que tem? Não vou passar pano hoje, vou colocar na minha agenda da semana, vou passar 3 vezes na semana. Pronto. Perfeito. Perfeito. Entrando também, né,
Agora que a gente falou de crenças, a gente falou um pouquinho de atividades e quanto a gente não pode ficar se cobrando por isso, nós temos que nos permitir. Gente, agenda da semana, isso é super importante. Vamos abrir uma agenda, vamos pegar um papel, vamos pegar lá um Word, um Excel, vamos colocar os dias da semana e pensa, por exemplo, é importante para ti varrer a casa? É importante, tá? A gente já sabe que não precisa varrer a casa todos os dias. Quanto que é aceitável varrer a casa para ti? Vamos varrer 3 vezes na semana? Minha Bota lá, vida mudou depois dessa agenda. Minha vida mudou. né? Porque eu ficava todo dia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer... E eu não dava conta, e não dá conta, e não dá conta, e não dá conta, porque tem tudo para fazer todos os dias. No momento que isso se espalhou na agenda, eu consigo fazer. Às vezes fica alguma coisa para trás, mas também me permito. Mas assim, tu consegue dizer assim, o que estava na minha agenda eu fiz. Era isso que eu precisava fazer, eu não preciso fazer todos os dias. Uma das coisas, agora eu vou me entregar aqui. Uma das coisas que eu fiz é que eu disse assim, minha louça, a minha pia é uma coisa assim absurda, não sei o que acontece. Acho que os vizinhos jogam a louça também dentro da minha pia, porque é uma coisa absurda de louça, né? Eu me estipulei que eu vou lavar uma louça uma vez por dia, porque como é que eu vou fazer home office, cuidar da filha e passar o dia inteiro lavando louça? Não dá. Então, assim, 6 e pouco, quando eu saio da frente do computador, é o horário que eu vou lavar a louça. Ela se acumula durante o dia e depois a gente se vê. Perfeito. E parei de me preocupar, porque eu passava por lá e dizia, ai, tem um prato, ai, tem um copo, ai, tem não sei mais o quê. Não, chega, não me cobro mais. E tu percebe que o tempo que tu usava antes para lavar um copo, para lavar um prato, daqui a pouco é um tempo que tu consegue mexer um pouquinho no celular, ou que tu consegue sentar e contemplar um pouquinho, ou fazer uma meditação, ou fazer um chazinho e tomar um chazinho para se confortar. Quanto autocuidado que tu consegue ter em 5 minutinhos. 5 minutinhos não que é muito, seja. É. E é isso, gente, é uma libertação. Façam uma agenda, distribuam ao longo da semana. Não vão colocar todo dia lavar a casa, todo dia tirar o pó. Não. E dividir, né? Vamos lá, aqui em casa também houve a divisão, dividir. Porque tava tudo nas costas de uma pessoa. Tá dividido, inclusive, com a Maria. Perfeito! Gito tocou num ponto muito importante. Gente, tendo rede de apoio em casa, dividam. O marido não é incompetente, a filha não é incompetente, o menino não é porque é menino que não pode fazer, não pode lavar uma louça, não pode limpar uma casa. Gente, primeiro, marido, nós precisamos dar a oportunidade deles conseguirem fazer, deles aprenderem a fazer. Primeira, segunda semana talvez vai ser um pouquinho difícil, porque tu vai precisar ensinar a criatura. Mas depois que tu ensinou, perfeito! Já ensinei, ele aprendeu, agora eu não preciso mais me preocupar com essa tarefa, porque vai ser dele. E vocês podem dividir assim. E fazer do jeito dele, né? A gente também tem que se controlar para não querer que faça do teu jeito. E eu vou abrir para vocês, então. Logo que eu casei, eu dobrava o pano de prato. Eu dobrava a primeira parte, a segunda, e depois eu dobrava em 3 vezes. Era assim que eu dobrava o pano de prato, foi assim que eu aprendi, então é verdade absoluta, é daquele jeito. Daí um certo dia, eu fazia faculdade na época, o meu marido recolheu os panos de prato e dobrou uma vez só. Dobrou a primeira, a segunda e uma vez só, ficou um pouquinho maior. Cheguei em casa, olhei os panos de prato, quase enlouqueci. Meu Deus, como assim? Não, mas não é assim que se dobra pano de prato. E aí vem o pensamento, mas quem é que diz? Está escrito na Bíblia. Eu ia dizer, onde é que está escrito? No Corão. Onde é que está escrito que tem que ser daquele jeito? Parabéns, marido. Gratidão por ter dobrado os panos de prato. Obrigada. Continue dobrando da forma como você quiser. Recolhendo e dobrando e colocando na gaveta é um trabalho menos para mim. Então, perfeito. Ótimo. E a questão da Maria também, né, Gi? O quanto que a gente tem que colocar as crianças. Gente, joga na internet. Se vocês... Eu trouxe os livrinhos para falar depois, mas assim, se vocês não têm livro em casa, gente, joga na internet atividades criança, desenvolvimento criança. Vocês vão perceber, a partir de 5 anos, a partir de 3 anos já pode fazer tal coisa. Meu filho de 4 anos e 8 meses, ele levanta, ele escolhe a caneca que ele vai usar, ele pega o leite na geladeira, ele coloca o leite, abre o micro-ondas, bota o leite dentro, fecha e me olha. Mãe, quanto que eu boto?
Aperta no 4, aperta no 0. Tô ensinando ele os números. Aperta no 4, Uhum. aperta no 0 e liga. Perfeito. Acabou, ele pega o leite, ele coloca na mesa, ele pega o café, ele bota o cafezinho, bota o café dentro do leite, que ele toma café com leite, Uhum. mexe. Mãe, o que que eu vou comer? Filho, o que que tu quer comer junto com o teu leite? Hoje, um dia ele quer comer biscoito, um dia ele quer comer pão de... Gente, permitam as crianças. Eu ia ter uma super proteção que eu já ia dizer assim, ai não, mas daí o leite vai sair quente, vai O leite vai queimar a criança. vai queimar a criança não pode mexer no micro-ondas, não. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Eu trouxe até, eu li, eu achei incrível, assim, é muito legal. Gente, os nossos filhos são como os navios e nós somos o porto. Claro, é seguro para eles estarem no porto, mas o navio foi feito para estar no mar. E Uhum. um navio bem fabricado, ele, ele ganha o mundo. Ele vai, Inventa a tempestade que for. vindo a tempestade que for, ele vai e ele volta em segurança. Então, gente, deem essa oportunidade, ensinem os seus filhos, né? Tanto para eles aprenderem para o futuro, quanto a nossa finitude. A gente não sabe o Uhum. dia de amanhã. Foi a época enfim, que as coisas aconteciam, a gente sabia que primeiro iam os avós, depois iam os avós, os pais, depois iam a gente. Não, né? Acabou, isso não existe mais. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ir a qualquer momento. Então, quanto mais a gente ensinar, é um legado que a gente deixa, né? A gente tinha, eu não tenho isso, mas eu vejo de gerações anteriores essa questão assim, mas se eu não ensinar, fica grudado em mim, né? Daí eu não preciso, depende de mim, mas daí depende que tu disse, e aí? Aí tu não está presente por qualquer motivo. Uhum, Infelizmente agora, por exemplo, temos uma pandemia. Precisei baixar o hospital, vou me recuperar, mas precisei baixar o hospital. E aí, como é que uhum, fica? uhum, Vai depender uhum. de um monte de gente, não sabe como é que é, e tu não preparou o filho para isso, Aham. né? E penso o quanto que sofrem também pensando se não tem a rede de apoio, fica como? Tem que aprender a Hum, fazer sozinho, sabe? Como que fica? O quanto é importante. A gente ensina para a criança aprender e ser independente. E quanto mais independente eles forem para esse tipo de coisa, pode ser servindo a polenta. A polenta hum. foi muito engraçada. Ainda ontem a minha mãe fez polenta. Ela disse: cuida que tá quente. E ele disse: eu sei me servir sozinho, vó. E ele pegou a colherinha e colocou no prato. Querido. Gente, eles sabem muito mais do que a gente Sabe, pensa, sabe? Então, sabe. procurem na internet, joguem na internet que vocês vão encontrar ali atividades domésticas para as Esses crianças. dias eu fiquei chocada, que daí eu disse pra Maria, ai, para de olhar só esses seriados bobos no YouTube, no Netflix, vai procurar alguma coisa, tipo, faça você mesmo. E ela tava de férias ainda, e eu trabalhando, né? Aí eu disse, eu Aham. tenho a tarde de reunião, vai procurar o que fazer. E ela me saiu, e eu lá na reunião, e ela me saiu pegando leite condensado, chocolate, eu disse, meu Deus do céu, o que essa mulher vai fazer? Aí eu olhei, eu gelando e não podia sair da reunião, né? E ela ligando Aham. fogo, fazendo brigadeiro. E eu, ai meu Ai, Deus, essa guria nunca querida. mexeu no fogo. Fez direitinho, ainda serviu num potinho o brigadeiro de copinho e me deixou do lado para quando terminasse a reunião. Oh. Eu quase infartei, achando que ela não ia conseguir. Ela leu as instruções, ela viu como é que era para fazer, viu que tinha os ingredientes em casa, eu mandei ela se virar, ela foi lá e fez, né? Da autonomia, Mas eu quase morri. acreditar no potencial tanto dos filhos quanto dos maridos também, né? Vamos acreditar no potencial, eles têm potencial, gente, É. né? Então, não vamos esquecer disso. Então, a agendinha da semana vai ser uma das tarefas para o pessoal. Organizem a semana Tema de casa aí para bonitinho. quem está ouvindo. Queremos a Tema de, agenda da ca... semana. Tema de casa para quem tá aí. Mande pra gente depois, né? Que a gente quer ver. A gente vai olhar e ainda dar pitaco, né, Gi? Exatamente. Se tiver muita E coisa só para ti, a gente vai mandar dividir de novo. isso mesmo, isso mesmo. E, né, da coisa mais simples que seja até a mais complicada. Vamos fazer essa divisão realmente, tá? O que mais que a gente tem aqui? Tempo de qualidade com os filhos. Vamos entrar então no tempo de qualidade, porque da mesma forma que a gente vai deixar eles ali um tempo na frente do videogame, na frente do YouTube, né? O tablet, o celular, ok.
a gente também precisa ter um tempo de qualidade com eles, porque eles se formam a partir do nosso olhar, né? Como é importante isso? A gente tem que ter esse olhar para a criança, olhar no olho da criança, estar presente junto com a criança, ele perceber que tu tá ali realmente, especialmente nós que agora estamos trabalhando muito com celular, com computador, deixa longe. Deixa o celular lá na cozinha e vai na sala brincar com a criança, né? Se consegue ter essa oportunidade, sendo, sei lá, tô trabalhando remoto, mas agora não tem nada. Tira do silencioso, então deixa na cozinha. Se por acaso acontecer alguma coisa, eles vão te chamar, né? Fica lá, olha para a criança, troca um olhar, pergunta para a criança como tu tá te sentindo hoje, filho? Hoje é tal dia, o que que a gente vai fazer? Por que esse tempo de qualidade? A gente precisa ensinar, a gente precisa da mesma forma que tem duas palavrinhas maravilhosas, né? O não e o espera. Também tem o sim, filho. A mãe agora está te olhando. Quando a gente diz para o filho não e espera, a gente está educando ele. Por quê? A gente está dizendo, não, agora a mãe não pode, espera, daqui a pouco a mãe fala contigo. Quando surgir essa brecha, vai, senta com a criança e olha para ela. Ela precisa perceber, ela precisa confiar na tua palavra. De tá, a mãe pediu para eu esperar, eu vou esperar, em algum momento ela vai vir falar comigo. Também, porque quando a gente ensina o não e o espera dentro de casa, a rua vai ser muito mais fácil. A vida vai ser mais fácil para eles. Porque se a gente não diz não e a gente não desespera, quando chega lá no mercado, de trabalho, eles vão receber um não e eles não vão aguentar. Eles não vão conseguir trabalhar e entender a frustração dentro deles de como que tu me disse não? Nunca ouvi não na vida. Eu nunca pedi para que... Como assim espera? Esperar o quê? Não, eu quero tudo agora. Não, gente, a vida não é assim. A gente sabe que a vida lá fora não é assim. Então, a gente tem que ensinar isso dentro de casa. E tu consegue perceber isso também? Tu sente isso? Muito, muito. Só o que eu percebo hoje é, assim, a dificuldade, às vezes, por causa dessa correria. Mas aí, deixa eu primeiro falar da correria, depois eu digo o que eu acho. Dessa correria, a gente esquece do tempo de qualidade. Né? A gente diz não, a gente diz daqui a pouco, a gente diz espera, a gente larga na babá eletrônica e o tempo de qualidade não chega, né? Nem para eles, nem para nós. Né? E aí isso é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar muito em mim, né? O quanto tem coisas que têm seu tempo, ok? Meu trabalho tem um tempo, cuidar da casa tem um tempo. Tem um tempo para mim e tem um tempo para Maria, né? Isso. Então, fazer essa divisão, assim, eu levei um bom tempo nessa pandemia para perceber. Porque antes era assim, o trabalho saía, né? Batia o ponto, pegava a filha na escola, chegava em casa, dava uma organizada na casa, aquele tempo era da filha, né? E agora não, isso é misturado, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu levei um bom tempo para perceber essa necessidade de ter as divisões. E agora que eu percebi, ainda acredito que vou levar um tempo para conseguir cumprir as minhas divisões, né? Não, Igi, eu super te valido. Eu super valido esse teu sentimento, né? De ok, as coisas. E não é linear. Né? Não é assim, a gente faz a agenda da casa, coloca na agenda da casa ali o tempo de qualidade com o filho e todos os dias vai seguir perfeitamente essa agenda. Não, gente, isso é só em desenho animado, né? Porque nem sério isso acontece. Então, assim, realmente, tem momentos que a gente vai conseguir cumprir a agenda, daqui a pouco a gente volta, daí a gente cai um pouquinho demais no trabalho, daqui a pouco a gente está demais na casa, daqui a pouco a gente volta, né? Gente, isso não é linear, isso realmente são subidas e descidas. Aqui em casa também, não é sempre que eu consigo estar presente com os guris, não é sempre que eu consigo realmente ter o tempo de qualidade, né? O meu maior, ele tem aula das 2 às 3 da tarde. Esse é o período em que eu costumo estar muito presente com ele. Eu tento não pegar o celular, muitas vezes chega uma demanda urgente, pá, assume que eu vou tentar organizar isso daqui. Ou tô ali junto com ele, quando ele está entretido na atividade da aula, eu vou lá e respondo rapidinho. Não é um tempo de qualidade. O tempo de qualidade é estar realmente 100%. A gente tenta fazer isso Mas à acho noite, que o saber, né, que é importante ter o tempo de qualidade, eu acho que já é um ganho. Já é um ganho, porque essa é uma cobrança essencial.
É diferente de uma cobrança desnecessária, como, por exemplo, eu tenho que varrer a casa todos os dias. Porque a casa tu varre hoje, amanhã vai estar suja de novo. Tu varre 3 vezes hoje, 3 vezes vai estar suja, né? O filho não. O olhar e o tempo de qualidade que tu tem com ele hoje vai fazer com que ele amadureça e amanhã ele já vai ser uma criança diferente. E depois de amanhã ele vai ser uma criança diferente. E quando tu olha para ele e diz, filho, espera um pouquinho, a mãe já vai te dar já vai conversar contigo. E depois tu vai lá e conversa, ele pensa, tá, o mundo é assim. Eu espero um pouquinho, mas eu posso confiar que daqui a pouco esse olhar vai chegar em mim, sabe? Então, fazer essa agenda, né? Então, retomando a agenda, faça uma agenda e coloque nessa agenda um tempinho de qualidade com os filhos. Que não consiga fazer num dia, que faça no outro, né? Pelo menos a gente tem que ter um momento em que a gente está dando esse olhar para essa criança. Também. Não precisa ser um tempo gigante também, né? Não precisa ser um tempo gigante. As crianças precisam de tão pouco, gente. Tão pouco. Que tu pegue um brinquedinho e fique ali junto com ele. Que tu pegue um quebra-cabeça ou que tu desenhe junto. Eu adoro desenhar. Eu adoro. Então, eu desenho e ele pinta, sabe? Então, algumas coisas. Aqui em casa assim... é massinha de modelado. Eu só tenho saco para brincar com a massinha de modelado. Aí eu digo, vamos brincar de massinha de modelado. Ela já sabe. Ai, a mãe quer brincar comigo. Final de semana, eu queria aplicar umas pedrinhas na parede aqui de casa, sabe? Então, eu fiz o cimento e quando chegou na hora de aplicar a pedrinha, eu chamei ele. Mig, vem me ajudar a aplicar as pedrinhas na parede. E ele veio, querido. Gente, ele sujou a mão de cimento. E daí eu pensei, eu não vou ficar na neura de, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, ele não pode sujar a mão de cimento. Não. Vai botar na boca o cimento. Vamos brincar. É isso aqui, é uma brincadeira que a mãe tá fazendo. Gente, o orgulho dele de sair agora na porta de casa e dizer, fui eu que botei aquelas pedrinhas na parede, vocês não tem noção. Gente, é um olhar que vale a pena. Vale a pena a gente estar naquele momento, a gente convidar eles. Cozinhar também, né? A gente vai entrar no reforço e punição das crianças. Como ensinar as crianças reforço e punição? Já recordando, gente, punição não é bater. Calma, eu vou falar para vocês o que é punição. Mas assim, quando a gente trabalha, eu sou da linha da terapia cognitivo-comportamental, também trabalho com a terapia comportamental dialética, que são realmente a terceira onda da TCC, né, da psicologia, ela faz muito sentido para mim, e realmente ela é bastante estudada, tem várias comprovações científicas, e realmente eu percebo dentro de casa o quanto que isso faz a diferença, né? Então a gente trabalha um pouquinho pensando em reforço e punição. Como que a gente vai reforçar um comportamento de uma criança e como a gente vai punir? Eu não quero mais que ele faça isso. Ou eu quero que ele faça mais tal coisa. Vamos pensar em reforço. A criança fez alguma coisa legal, muitas vezes a gente não fala nada. E quando a criança faz uma coisa errada, a gente vai lá e grita, ou a gente vai lá e xinga, ou a gente vai lá e dá um tapa. Quantas vezes, né, que aconteceu isso? A gente vem com o foco no negativo, né? O foco no negativo, na verdade, ele tá dentro da gente há muito tempo, né? O foco no negativo é uma questão de evolução da nossa espécie. A gente tinha realmente que pensar nas coisas negativas que poderiam acontecer, porque a qualquer momento a gente podia ser devorado por um leão, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, sim, o foco no negativo é importante, foi muito importante para a nossa evolução de espécie. Hoje em dia, o foco no negativo só nos causa estresse e uma ansiedade desproporcional, né? Por que é importante, então, a gente focar no positivo? Porque a gente quer que aquela criança tenha mais comportamentos que nos agradem. A criança foi, sei lá, deixa eu pensar nos meus exemplos, né, aqui de casa. Chegou na hora do almoço, o Miguel olha para mim e diz, ai, mãe, eu quero ficar jogando videogame, não quero almoçar. Não, filho, vamos lá almoçar, é importante que tu venha almoçar. Não, eu não quero. Eu quero ficar no videogame, claro. É muito mais legal ficar lá no videogame do que vir pra mesa, sentar e comer, por exemplo. Então tá, filho, tu não quer ficar, tu não quer almoçar e tu quer ficar no videogame, tu vai ficar com fome, tu não vai comer a comidinha gostosa que a vovó fez. Olha quanta coisa que tu vai perder, a gente vai estar lá na mesa brincando, conversando. Tu vai querer ficar aí jogando videogame? Se tu jogar agora, depois tu não vai mais poder jogar. A mãe gostaria muito que tu fosse lá almoçar. Traz, gente, a importância a mãe gostaria muito, a mãe vai ficar muito feliz. Isso faz com que a criança queira te fazer feliz. Gente, a criança, ela quer muito fazer a mãe feliz. Então, quando tu traz isso vai fazer a mãe feliz, a criança se desprende, tá, então eu vou te fazer feliz, vamos lá almoçar.
Perfeito. Ai, filho, que bom que tu vai lá almoçar com a gente. Ai, que legal. É muito legal te ter na mesa junto. Gente, parece besta isso, mas quando tu faz, tu começa a perceber o quanto que a criança muda. A criança muda do comportamento. Muda Ou, por mesmo. exemplo, parabéns por ter varrido o pátio. Ele tem 4 anos e 8 meses. Ele varre o pátio de casa. Quando toda manhã eu levanto e eu dou uma varrida no pátio, ele vem com a outra vassoura e ele me ajuda a varrer o pátio. Filho, parabéns, coisa mais querida. Já que hoje tu varreu o pátio junto com a mãe vai deixar tu escolher. O que que a gente vai almoçar hoje? Isso é um reforço. A gente pode reforçar, a gente não precisa dar presente, a gente não precisa gastar, comprar coisa. Vocês param para perceber que quando a gente pergunta para uma criança independente da idade, o que que tu vai escolher para todo mundo comer? Percebe a importância A disso? importância dela, né, nisso, ela se... Meu, nossa, eu vou escolher o que todo mundo vai comer. Eu quero tal coisa, né? Claro, daí o que vocês podem fazer é o seguinte, porque senão eles vão querer sempre McDonald's. Filho, o que que tu vai querer? Tu que vai escolher, massa ou arroz? Tu tá colocando, entendeu? Claro, ele Uhum. vai se sentir super feliz, ele não entende isso ainda. Ele vai, ai, massa ou arroz? Eu vou querer massa. Ai, que legal, a gente vai comer massa porque foi eu que escolhi. Ele vai ficar feliz. A criança vai ficar feliz de ter escolhido. Tu tá reforçando o comportamento dela ter feito alguma coisa. Ela foi no banheiro, fez xixi direitinho, lavou a mão, deu descarga. Vamos reforçar. O que que a gente quer reforçar nesses filhos? Pensem nos comportamentos aí de casa. O que que vocês querem reforçar? Convide. A mãe vai ver um desenho junto contigo, a mãe vai fazer a comida então que tu escolher, tu vai querer o arroz ou massa, tu vai querer o feijão ou lentilha, tu vai querer a batata doce ou a polenta, o que que tu vai querer, né? Então, a gente pode levar isso, fazer com que eles façam essa escolha, que para eles vai fazer toda a diferença. Punição. Fez alguma coisa que eu não gostei, como por exemplo, eu quero continuar no videogame, eu não quero ir almoçar. Filho, se tu continuar no videogame agora, se não for almoçar, entre aspas, punição, né? Tu não vai poder jogar depois. Tu tá dando uma punição, tu tá tirando dele alguma coisa. A gente não Uhum. precisa bater para punir. A gente pode fazer tantas outras coisas, como por exemplo, a mãe gostaria muito que tu escolhesse, mas já que tu não vai obedecer a mãe, então tu não vai poder escolher. Tu vai ter que comer o que que tem, né? Uhum. Então, existem também mil formas de punir que não sejam bater, né? Porque a gente sabe que, enfim, tem muitos estudos que trazem o quanto que é maléfico o bater e também não ensina, não educa, enfim, a criança só, de certa forma, ela fica numa ambiguidade dentro dela de eu tenho que amar essa pessoa que tá me batendo, porque se alguém me Sim. bate, eu tenho vontade de odiar essa pessoa, mas eu tenho que amar porque é uma pessoa, é minha mãe ou é meu pai, como assim? O que que eu faço? O que que eu sinto? Gente, vocês percebem como podem bugar a cabeça do filho de vocês, realmente, Uhum. né? Já aconteceu, já bateu, já fez alguma coisa? Ok, agora nesse momento a gente não pode voltar atrás e refazer o que Eu ia dizer, aconteceu. tu nunca pode dizer não, não farei, né? Óbvio É, que com certeza. tu já em algum momento pode ter perdido o controle, pode ter dado aquele tapinha na mão, tapinha na bunda, mas assim, tu Aham, percebe que com o tempo aquilo ali não faz efeito nenhum. Pelo menos na minha e experiência, né? Agora, isso. com 9 anos, se tu disser, tu vai passar o dia sem o celular, nossa, que efeito que tem. Sim, e o legal, gente, é vocês perceberem. Ai, eu quero até trazer para vocês esses dois. Já vou aproveitar agora. Gente, comunique-se com seu filho de 0 a 5 anos. Aí o teu pula fora, a tua pula fora, Gi. A minha por fora. Gente, por quê? Saber a comunicação com o filho. No teu caso, Gi, tu sabe comunicar com a Maria, tu sabe de que forma que tu engaja ela, de que forma que tu pode motivar, de que forma tu reforça, de que forma que tu pode punir. Isso é essencial quando a gente tem essa comunicação assertiva com a criança. Mas os pequenos é um desafio, né? É Tu um não sabe, é desafio. o choro, é o grito e tu, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como que a gente vai reforçar? Eu tenho um filho de 8 meses que ele quer fazer a teta de bico. Como que eu vou punir isso? Gente, vamos ler lá, que é maravilhoso, é incrível esse livrinho. Ele é um livrinho didático, bem pequenininho, tem várias dicas legais. Então, por favor, é pena que eu não tenho ele em PDF, senão até disponibilizava para o pessoal. Mas ele é super baratinho também. Depois eu vou te passar para a gente colocar talvez no Isso, link, eu alguma ia coisa dizer, assim. passa pra gente botar uma fotinho Vou colocar, porque como é importante, muitas vezes a gente comunica na nossa forma
E a gente fica bravo porque a criança não entende. Como é importante a gente comunicar, especialmente os pequenos, e questionar. Tu entendeu o que a mãe disse? O que que a mamãe falou? Tu entendeu? Fez sentido para ti, filho? Vem cá. O que que a mamãe disse agora? Muitas vezes a gente fala e a criança não ouve. E daí a criança, daí quando a gente pergunta, a criança diz, eu não sei. E é por isso que eles não fazem o que a gente pede. É por isso que eles não obedecem às nossas ordens. Eles nem escutaram. E Sabe aí tu aquela repete ansiedade? várias vezes e começa a ficar. Sabe aquela ansiedade que está dentro da gente, que muitas vezes a pessoa do nosso lado fala e a gente está lá com a cabeça lá no mundo da lua? Gente, acontece isso com as crianças também. Chamem. Quer comunicar uma coisa importante? Chama, vem cá, olha no olho, olha para a mamãe. Mamãe falou tal coisa. O que que a mamãe disse? Tu entendeu o que a mamãe disse? O que que a mamãe disse, então? Ah, a mamãe disse isso, isso, isso. Perfeito, foi isso mesmo que a mãe disse. Obrigada, filho. Não, não foi isso que a mãe disse. A mamãe disse isso, isso e isso. Então, gente, aprender a comunicação com as crianças. Se já é difícil Quantas com mães que a gente... adulto, Se é difícil com adulto, imagina com criança, gente. É muito legal que eu escuto direto, assim. Eu falo e ele não me entende. Ah, eu acho que ele tem algum problema que ele não me entende. Gente, não é que ele não entende. Ele não, realmente a tua comunicação não está sendo clara para ele, né? sim. E o outro que eu gosto muito também, Quem Ama Educa. Gente, esse livro aqui, ele é um pouquinho mais grossinho, mas ele é uma leitura maravilhosa. Tu engole esse livro. As mães vão dizer, mas como é que tu consegue ler? Como é que tu vai ler com criança junto em casa? Gente, sabe aquele momentinho de autocuidado que a gente tem que ter na nossa agenda? Porque tem que ter um momento que a gente tem que se conectar com a gente, ter o nosso autocuidado, fazer a nossa unha, né? De fazer uma Sim. maquiagem, ou nos arrumar, ou fazer uma massagem, ou ficar só jogada sem fazer nada, tomar um chimarrão. Nós precisamos disso para manter ali um nosso estoque de momentos agradáveis para poder trabalhar nos momentos desagradáveis, né? Então a gente tem que ter um estoque ali de sentimentos bons. Coloca nesses momentinhos, né, uma leitura. Um pouquinho antes de dormir, lê uma página de cada vez. Tu vai ler uma página, tu vai ter vontade de ler 10. Porque, assim, traz tanta informação legal, sabe? De como lidar com os filhos. Tu começa a ver saída nas coisas. E, nesse sentido, o quanto que é importante, crianças estão muito ansiosas, as crianças estão com dificuldade. Então, vamos trabalhar o mindfulness com elas. Gente, hoje mindfulness é muito utilizado no Sistema Único de Saúde, é utilizado em todas as escolas públicas, todas não sei dizer, mas em várias escolas públicas de São Paulo, eu sei que já está sendo utilizado o mindfulness, que eles estão ensinando para as crianças na escola, para as crianças levarem para casa para ensinar os pais. Já é utilizado no mundo todo. O que é mindfulness, gente? Mindfulness é atenção plena. É tu conseguir estar presente naquele momento, percebendo o que está acontecendo, conectado com as tuas emoções, com os teus sentimentos e com aquele momento. Por exemplo, agora eu estou aqui contigo, Gi. Eu estou conversando, eu estou trazendo para ti, eu estou me sentindo em paz, estou me sentindo feliz de estar conseguindo trazer informação para ti, para as pessoas, né? Eu estou aqui. Eu não estou daqui a pouco vendo alguma notificação, pensando que tem as crianças lá embaixo, pensando que tem que. Né? Eu não estou pensando nada disso. Eu estou aqui. Como que a gente vai fazer isso com as crianças? Tá, se meu filho é enlouquecido. Meu filho também, muitas vezes, ele tá assim, fora da casinha. E eu digo, vem cá, Tá se Miguel. atirando de cima do sofá. Tá se atirando de cima do sofá, tá tirando o mano do berço. Como é que a gente faz? Vem cá, fulaninho, respira. Ensina eles a respirar. E agora solta o ar, como se estivesse soprando uma vela de aniversário. Bem devagarinho, vamos lá, respira de novo. Vamos todo mundo fazer junto agora. Respira. E agora solta como se estivesse soprando a vela do aniversário. Se isso nos acalma, imagina eles, né? Gente, se isso nos acalma, imagina eles. Tem outra coisa muito legal, eu tenho a sorte de ter um sininho. Todo mundo tem um sininho em casa, pode ser qualquer tipo de sininho, pode ser um apito. Quem não tem, gente, R$ 10 na internet esse sininho. Toca o sininho e pede para eles. Fica ouvindo o sininho até o final. A gente vai fazer uma brincadeira super legal. Ouve o sininho.
E agora, o que que tu tá ouvindo no ambiente? Tu vai perguntar para eles, tá, acabou o sininho. E agora, o que que tu tá ouvindo no ambiente? O que que tá ouvindo lá fora? Ah, eu tô ouvindo o carro do ovo, eu tô ouvindo o passarinho, eu tô ouvindo chuva, eu tô. Gente, tu tá percebendo, tu tá trabalhando com eles os sentidos, tu tá trabalhando com ele, Desconectou ele. tu desconectou ele daquela perturbação, daquela agitação interna e tu conectou eles com o sentido, Uhum. né? Ouve, convida eles, pega um perfume, vem cá que a mãe quer te mostrar uma coisa. Esse aqui é o perfume da mamãe. Vamos passar um pouquinho para te ver? Passa o perfume no braço. Sente, sente o ar. Sente o ar, solta devagarinho. E agora sente o perfume da mamãe. É uma forma de trabalhar tanto o sentido do olfato, quanto a gente também A está fazendo essa respiração. respiração mais tranquila. Gente, assim, fisiologicamente, quando a gente faz essa respiração consciente, mais profunda, fisiologicamente o nosso corpo reage dizendo: acalma. Se essa criatura está respirando devagar, então se acalma porque ela está tranquila. A ansiedade vai embora, a perturbação vai embora, tu te conecta com aqui, com agora. Gente, a gente respira tantas vezes ao longo do dia. Quantas vezes que tu percebe a tua respiração, Gi? Só quando eu falo contigo. É isso, gente. É muito no automático, né? É muito no automático. E como os nossos dias estão sendo cada vez mais no automático, né? Quanto que vocês estão percebendo que o dia está passando assim muito rápido, a semana mais rápida ainda? Daqui a pouco um ano de pandemia passou assim, olha, a gente entrou num automático tão grande que agora a gente nem sai mais de casa para trabalhar. A gente está dentro da nossa casa fazendo tudo. Então entra tão no automático que a respiração é automática, a comida é automático, tudo é automático. A gente só sai do automático quando a gente entra numa perturbação. Perturbou, incomodou, tá com raiva, daí a gente não quer se conectar com aquela raiva, o que que a gente faz de A gente a gente respira. a gente come. Deixa eu Gente, falando em perturbação aqui, aham, a Silvaninha, eu não sei, deve ser Silvana o nome dela, aham. nos perguntou o seguinte: como preparar a criança para ir para o quarto dela, para ir dormir no quarto dela, né? Uhum, Eu acho que nesses momentos também que a gente está vivendo uma coisa de altos e baixos, a gente se agarra muito nos filhos, né? uhum, E aí a uhum. gente realmente deixa, né? Vai dormir um pouquinho mais com a gente, vai dormir mais com aquele cheirinho de pai e Aham, mãe, né? E aham. aí, como preparar para voltar para o seu ambiente, né? E aí ela coloca, será que isso pode gerar alguma depressão, alguma coisa assim, né? Aproveito e digo, meninas, vão colocando as perguntas ali que vocês têm, a gente vai, dentro do possível, eu vou perguntando para Tati. Com certeza. E também o que a gente não conseguir responder hoje, fica o meu contato, né? Entre em contato comigo, mães, que também eu vou responder, tá bom? A Helena Gente, colocou também, quero saber aqui. Também tá aqui punk, tá vamos. punk. Gente, o que que acontece? Claro, é muito confortável para nós dormir com o filho perto, Ih, porque, tá, a galera claro, tá toda com os filhos dormindo aqui da cama. claro, gente, facilita, dá aquela tranquilidade. A gente sabe que o filho tá ali perto da gente, não tá acontecendo nada. Então, assim, tranquilo, né? Tá aqui ele. Mas sim, tem um momento que começa a ficar desconfortável dormir todo mundo numa cama. Tem momento que a gente quer estar junto, né? Só ali com o nosso companheiro, com a nossa companheira. A gente não quer realmente, né, o filho junto. Tem momentos também que a gente precisa dar autonomia para esse filho. Ele vai se sentir empoderado de estar no quartinho dele. Como que a gente consegue fazer isso? Primeiro, tem que ser, tem esse quarto dessa criança tem que chamar a atenção dela. Né? Tem que ter alguma coisa ali que vai chamar a atenção dela, que vai fazer com que ela entre naquele lúdico daquele quarto e queira estar ali. Né? Daí a gente pode pensar em várias coisas. Vamos pensar no meu filho. Eu comprei há pouco tempo uma luminária, até coloquei nas redes, eu achei incrível aquela luminária. Que é uma luminariazinha, que é uma bolinha, né? Que a gente liga e ela faz uma luz no teto, que são umas estrelinhas com Ah, uma eu já vi. lua. É lindo aquilo, é super lúdico. Meu filho amou aquilo. Gente, aquilo ali, tu coloca no quarto da criança, liga,
fica ali com ele, conversa. Olha que legal, que ambiente bacana. Agora tu tem as estrelas no céu do teu quarto, que legal. Vamos ficar aqui, vamos ver as estrelinhas. Quantas estrelinhas será que tem? Vamos começar a contar essas estrelinhas. Quantas luas que tem? Quais as cores que aparecem? A criança estando com um pouquinho de sono, deitadinha, olhando aquelas estrelinhas passando, aquilo ali é impressionante. Vamos convidar a criança também para pelo menos eu vou contar para vocês um hábito meu. Eu adoro tomar chá antes de dormir. Eu tenho um chazinho de camomila. Eu tento dar para o meu filho, de vez em quando ele aceita, de vez em quando ele não aceita, de vez em quando ele toma uma colherinha, né? Sim, aqui em casa a gente divide no mesmo colher, no mesmo xícara, no mesmo copo. Eu sei que os protocolos dizem que não, mas eu faço isso com o meu filho. Então, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Dou ali uma colheradinha para ele fica ali junto comigo. É um momento nosso, é um momento da nossa conexão, sabe? Por mais que ele não beba aquilo ali, mas a gente fica ali, a gente conta as estrelas do quarto. Aquilo foi uma foto. Em outro momento, porque ele também já veio e já foi da minha cama, né? As crianças são assim, elas vêm, elas vão, daqui a pouco elas vão pro quarto, amadurecem, daqui a pouco elas veem um filme que elas não gostam, elas voltam pra cama, daqui a pouco elas voltam pro quarto delas e tá tudo bem. Você sabe que aqui em casa eu fiquei muito receosa, porque desde que eu me separei, morava num apartamento de um quarto. Então eu e a Maria, a gente dividia o mesmo quarto. E foi assim até os 8 anos dela. E aí, né? Eu disse, agora a gente se mudou, foi para um outro apartamento. Como é que vai ser quando ela for para a cama dela? E ela dizia, não, eu vou continuar dormindo contigo. Eu vou continuar dormindo contigo, vou continuar dormindo contigo. E eu pensar, meu Deus. Aí a gente fez todo o quarto, como ela queria. Ela queria uma natureza, aí botamos papel de parede de natureza, botamos uma luminária que era o sol, não sei o quê. Desde a primeira noite ela foi e dorme no quarto dela feliz da vida. Mas, quem tu disse, tem dias que, mãe, eu durmo aqui no teu quarto, depois tu me chama que eu vou pro meu. Porque tá enorme, não tem nem como levar no colo, né? Tá bom, filha, então tu dorme um pouquinho aqui com a mãe, depois eu te levo pro teu quarto, né? A Helena até colocou aqui, o meu dorme no quarto dele, mas no meio da noite ele vai pro meu quarto. E aí? Querida. Gente, também tem algumas crianças que realmente acordam no meio da noite, dá aquele medo, meu Deus, eu tô sozinho. Muitas vezes a gente costuma deixar no escuro. Então, tentar deixar uma luminária, tentar deixar alguma luzinha perto deles, né? Tem muita gente que coloca na tomada aquelas luminariazinhas pequenininhas. O quarto tem que ser um atrativo, bem como tu disse, de que forma que tu quer o teu quarto? E vocês conseguem fazer isso com muito pouco. Eu não tô falando aqui de milhões, não. Tô falando, por exemplo, as luminárias, gente, R$ 23 no Shopee, né? E chega realmente. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. A gente consegue fazer um quarto atrativo para uma criança com um pouquinho, sabe? Com um investimento muito baixo. Então, percebam o que o filho de vocês quer, o que eles gostam. Ele gosta de super-heróis, de que forma que a gente pode colocar os super-heróis nesse quarto para ser atrativo para ele? Ou daqui a pouco, se ele não gosta do quarto, filho, o que tu não gosta do teu quarto? Né? O que tu gostaria que tivesse nesse teu quarto? Tragam para o lúdico. E claro, tem coisas, eu quero, sei lá, né? Eu quero uma cama elástica no meu quarto. Não tem como ter uma cama elástica no teu quarto, filho. Mas o que a gente pode fazer para parecer com uma cama elástica, né? Então, tragam isso. Ouçam o filho de vocês, né? Ouçam os filhos de vocês. Porque muitas vezes eles têm a resposta para o que a gente precisa. Conversem com eles também. Tem uma certa idade que eles já começam a entender. 2 anos e meio, as crianças já entendem tudo, gente. Então, tragam, olha que legal, quartinho, vamos dormir aqui. As gurias trazendo muito essa questão, né, do meio da noite, né? Do meio da noite. E aí me passa pela cabeça, porque eu sou uma pessoa que se eu não durmo direito, acabou o dia seguinte pra mim. Eu fico de mau humor, eu fico azeda, eu não produzo, eu fico com dor de cabeça. Eu sou aquela pessoa que precisa dormir. E eu acredito que muita mãe que tá aqui também precisa disso, né? Precisa dormir. E aí, se vem pra cama no meio da noite, acabou. Tu não dorme mais, tu não tem. Então, como é que fica a qualidade dessa mãe depois? Porque às vezes tu não tem o que fazer. Já levei pro quarto, o quarto tá com tudo que tem direito, ele tá inseguro,
não quer ficar no quarto e eu fico ali também sem aquela qualidade de sono pro meu de dia. descanso. E aí aquilo vai acumulando e vai acumulando e vai acumulando e vai acumulando. E aí a gente tá nesse momento de estresse que acaba soltando em todo mundo, né? Gente, nesse sentido, a gente pode pensar em duas coisas, né? Primeiro, se a gente já fez tudo no quartinho, a criança realmente tem algum medo, tem algum receio, não quer ficar nesse quarto, a gente tem que trabalhar de uma forma mais funda, né? Tentar perceber, tentar entender o que está acontecendo, por que que essa criança não quer ficar nesse quarto. Muitas vezes, claro, o cheiro da mãe é muito mais confortante para a criança, é segurança. Eu sei que eu estou seguro perto da mãe. De que forma que a gente pode fazer para que esse quarto também se torne seguro, né? Uma das coisas que eu trabalho muito com meu filho, ele gosta muito dos super-heróis. Olha, tem todos os super-heróis estão aqui, eles vão te proteger, né? Até uma certa idade, a gente sabe, as crianças costumam acordar à noite, né? Acordou à noite, ficou ali inseguro, ficou com medo. Ou eles te chamam, mãe, 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 daí da mesma forma tu vai acordar e vai no quartinho, vai conversar. Por alguns dias, provavelmente, eles vão te chamar, né? E tu vai ter que ir, porque tu vai ter que mostrar, olha, filho, fica tranquilo, a mãe tá aqui. Vai ser cansativo? Vai. Gente, não é fácil mesmo. Mas logo eles vão aprender. Da mesma forma que eles aprendem tantas coisas, da mesma forma eles vão aprender que tá, ok, eu posso me sentir seguro, eu posso ficar tranquilo, porque a mãe tá aqui bem pertinho. Se eu chamar, a mãe vem. Então eu vou poder dormir em paz, eu vou poder dormir tranquilo. Ou também, gente, se permitam, se tem algum momento, tá muito cansativo, tá muito exaustivo para mim, tá, vem, fica aqui na cama, né? Chegou na cama, te acordou, a criança dormiu de novo, faz essa respiração que eu ensinei agora, inspirem profundamente, sintam a respiração, sintam o ar lá no abdômen, sintam o abdômen indo lá na frente, segura um pouquinho o ar e solta com bastante tranquilidade. Façam 5 respirações como essa, eu tenho certeza que vocês vão ficar tão relaxadas que vocês vão voltar a dormir, né? Sabe Tem que eu fiquei momento. pensando Aham. aqui também que a criança pode ter um certo ciúmes, né? Porque quando a gente se mudou para Uhum. Claro, a Maria estava acostumada com o fato de que era Uhum. eu e ela, depois que a gente veio morar, eu e o Roger fomos morar juntos, que ela tem como um pai, se dá super bem. Mas ela dizia assim, tá, mas por que vocês podem dormir 2 numa cama e eu tenho que dormir só E eu de tenho. uma no meu quarto? Eu não acho isso justo. Aham, E a aham. gente passou por um tempo tendo que conversar sobre o que era justo, né? Minha filha, Uhum. mas pelo menos tem quarto só pra ti, filha. A mãe tem que dividir. O ódio é Uhum. bagunceiro, não sei o quê, né? Aham. Porque ela tinha ciúmes, como assim? Todos vocês Uhum. dormem junto e eu não, eu tenho que dormir sozinha no meu quarto. E perfeito o que vocês fizeram de conversar com a criança, né? Trazer para essa criança o quanto que ali é o espaço dela e o quarto é o espaço do pai, da mãe, ou do pai, da mãe, né? O quanto que realmente cada um tem o seu espaço, né? Trazer, olha como tu pode fazer o que tu quiser no teu quarto. Só dentro do teu quarto são as tuas coisinhas, olha, é o teu guarda-roupa com as tuas coisas, né? Olha, é a tua caminha, é a tua luminária, né? Convida a criança, por exemplo, vai comprar alguma coisa, vai comprar, isso mesmo que eu acabei de falar, vai comprar uma luminária pela internet, mostra para a criança, olha que legal, tu gostou disso aqui, tu gostaria de ter isso aqui no teu quarto, pra gente contar as estrelinhas? Eu ia gostar, sim, eu ia querer. Participativo. Isso, traz a criança para participar. Lembra o reforço e punição? Vamos reforçar essa criança. A gente vai reforçar ela a estar naquele quarto. Por exemplo, daqui a pouco os pais estão acostumados a jantar e fica no quarto deles, né, junto com a criança, e depois daí querem tirar a criança e colocar no quarto dela, né? É um pouco mais difícil. A criança vai dizer, putz, mas eles vão ficar lá vendo televisão, vão ficar os dois Uhum. brincando e eu vou estar sozinha lá no meu quarto, né? Então, o quanto que a gente tem que perceber todo esse sistema familiar para saber que intervenção que a gente pode fazer. E Então, agora, Tássia? uhum, Estamos na correria, dia a dia, tô trabalhando em uhum, casa, tô com uma pilha de roupa para lavar, me estressei com o marido, que comprou tudo errado que eu pedi no mercado, sei lá o que aconteceu. E aí a criança não dorme, tá na hora de dormir, eu só quero 5 minutos de paz e tá chorando e eu quero chorar junto porque eu não aguento mais isso, eu quero fugir.
Como é que eu faço para me acalmar e acalmar essa criança nesse momento? Gente, o desespero é comum. O desespero é normal. Acontece aí, acontece aqui, acontece na casa de todo mundo que tá aqui, né? Então, gente, fiquem tranquilos. Acontece, né? Desesperou, sentiu aquela perturbação, a gente chama na terapia comportamental dialética do mal-estar. Sentiu mal-estar, vamos trabalhar tolerância ao mal-estar. De forma que a gente vai tolerar esse mal-estar, porque o mundo tá acabando. Tá tudo caindo. Primeiro, tem uma rede de apoio que possa ficar 5 minutinhos com a criança para te poder te dar 5 minutinhos? Tem uma rede de apoio, ok, vai. Eu preciso de 5 minutos, vai. Volta aqui para ti. Tem 4 técnicas que são técnicas maravilhosas que eu adoro, utilizo bastante e que fazem toda a diferença. A gente muda a fisiologia do nosso corpo. Na terapia comportamental dialética, a gente chama das habilidades TIP. Primeiro, mudar a temperatura do nosso corpo. Tá lá debaixo do mal-estar, debaixo de um estresse, incomodada com tudo isso, como tu disse, vai lá na geladeira, pega um cubo de gelo, pega na mão um cubo de gelo e fica lá na frente da pia, né? Porque o cubo de gelo vai começar a derreter na tua mão e daí, claro, tu não vai querer molhar o chão e tudo mais. Então, sim, porque ainda vou ter que limpar o chão depois, ainda né, vai ter que limpar o chão. Favor. Então, segura o gelo lá na pia, olha pro gelo, percebe o gelo na tua mão. Percebe o quanto que o gelo tá gelando a tua mão, daqui a pouquinho ele começa a aquecer, porque é uma sensação desconfortável, assim, é uma sensação estranha. Segurem o gelo. Vocês vão sentir o braço de vocês um pouquinho gelado, um pouquinho adormecido, aquele incômodo. Vocês estão mudando a fisiologia do corpo de vocês. Essa mão que antes estava... Esse corpo, na verdade, que antes estava só com o foco na perturbação, a gente vai ancorar a nossa atenção no gelo. E na mão que está gelada e no desconforto do gelo. Segurem esse gelo. O segurar o gelo é como se fosse tomar banho de água fria. Claro, tomar banho de água fria é um pouquinho mais desconfortável, é meio ruim. Por isso que eu prefiro segurar o gelo, tá? Mas também tem o banho de água fria, cada um. Gente, por quê? Tu tá mudando a fisiologia do teu corpo. Aquela perturbação que tá ali dentro incomodando, a atenção vai todinha pra mão. Tu vai Depende, respirar. a criança continuou chorando, eu vou jogar o gelo na cabeça. Por isso que eu perguntei, tem alguém pra ficar com a criança? Se a criança continua chorando e eu não tenho ninguém para deixar aquela criança, sou eu sozinha, não tenho rede de apoio. Não vai segurar o gelo. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês têm que acalmar essa criança e ao mesmo tempo precisam se acalmar também. Vamos tentar fazer a respiração. Convida a criança a fazer a respiração junto. Criança costuma ser muito lúdica. Então, quando fala, vamos soprar a velhinha de bolo. Gente, acendam uma vela, coloquem dentro de um pires e convidem ela para soprar. Criança adora, tu pode ter certeza que a criança tá chorando, tu chega uma velhinha de bolo e tu mostra, vamos soprar a velhinha de bolo junto. Tu sopra junto com a criança, que tu faz aquela respiração, aquilo vai te ajudar, fisiologicamente vai te ajudar a acalmar e tu vai trazer a criança pro lúdico ali junto contigo. Fazer um exercício de alto impacto. O que é um exercício de alto impacto? Faz um polichinelo, faz um agachamento, faz um pular corda, faz qualquer coisa que faça com que o teu coração acelere. Nesse sentido, tu pode convidar a criança, vamos brincar junto com a mãe vai fazer uma brincadeira muito legal, ó. Tem que pular e botar a mão lá em cima. Tu sabe fazer isso? Será que tu consegue? Eu duvido que tu consiga. Dependendo da idade, a criança vai adorar, a criança gosta. Depois de, 1 ano e meio, 2 anos, conseguindo ficar em pé, a criança já gosta desse tipo de coisa. Bota a criança para pular junto e tu pula também. Você deve estar pensando assim, essa psicóloga é louca da cabeça. Gente, tudo isso está em livro, tá? São técnicas que já foram... Eu tô pensando que eu tô cansada demais. Essas técnicas foram reconhecidas. Então, né, por favor, venham comigo. Acreditem no que eu tô falando. Por quê? Vocês vão mudar a fisiologia. Então, coração começa a acelerar, tu cansa. Na hora tu cansa, conforme tu vai cansando, a tua perturbação vai se dissipando. Aquilo ali já não vai mais estar te incomodando tanto. Aquelas compras que ele fez errado, tu já... Tá, tanto faz também, fica tranquila, tá? Agora eu tô com meu coração, tu começa a respirar um pouco mais cansada, né? Mas tu tá ali, conforme tu cansou, ao mesmo tempo tu tá liberando endorfina no teu corpo. A gente sabe que endorfina é um antidepressivo natural. Tu vai sentar cansada diante do teu filho que vai estar ali pulando contigo e vai estar brincando junto contigo, tu vai pensar, eu tô me acalmando e ao mesmo tempo tô brincando, tempo de qualidade com ele.
né? Matei 2 agora. Matei 2 coelhos com uma caixa d'água só, eu gosto de falar, né? Exatamente. E Me deixa eu ver se... acalmei e ainda tô tendo tempo de qualidade. Isso, vou jogar também lá depois pra gente colocar, então, gente, as 4 técnicas. O de segurar o gelo na mão, ou tomar banho gelado, ou botar um gelinho no pescoço. Realmente, de todas essas, eu prefiro segurar o gelo, né? Respirar de forma profunda e soprar só pra... A gente brinca, né? Ludicamente, a gente fala, soprar a vela. Mas pode ser encher o balão. Tu pode fazer de qualquer forma, assim, lúdica com a criança. Se tá ali junto com a criança, Fato tem que de estar junto com a respirar criança. fundo, né? Respirar fundo e soltar com bastante calma. Polichinelo. Polichinelo ou qualquer atividade de intensidade, assim, qualquer atividade de intensidade que vai fazer o teu coração bater forte, né? E por último, a gente tem um que é muito legal, que é muito divertido, que eu gosto muito, que é o relaxamento muscular progressivo. Como que funciona esse? Esse, vocês vão primeiro tensionar o corpo todo de vocês. De que forma que vocês tensionam? Senta numa cadeira, pressiona o trapézio, pressiona os braços, sente o glúteo pressionado na cadeira, abdômen lá no fundo, bota o pezinho na ponta do pé, sente a panturrilha bem forte. Vocês vão tensionar todo o corpo, vão respirar profundamente e vão soltar o corpo bem devagar. Tem que soltar devagar, porque senão pode dar cãibra, tá? Vamos cuidar com isso. Vocês vão soltar. Vocês vão fazer isso 3 vezes. Talvez agora na minha fala vocês devem estar pensando, mas que coisa bizarra. Mas, gente, quando Eu fiquei vocês... pensando, na verdade, como é que eu vou tensionar tudo se eu tenho coordenação para isso? Ai, consegue. Vamos lá, Gi, vai aí, faz, ó. Bracinho aqui em cima tensionando o muque, né? Ó, ombrinho lá em cima tensionando o trapézio, segura o abdômen lá dentro, glúteo e agora a panturrilha. Sentiu? Sim. Respira fundo e agora solta. Pode soltar tudo, solta braço, solta perna. Fala, Gi, o que que tu achou? Dá uma relaxada. Não sei se vocês fizeram aí também, mas dá uma boa relaxada e dá vontade de fazer de novo. Porque Isso, parece que massageou o corpo, assim, sabe? parece que Essa massageia. sensação. E também quando a gente tensiona o músculo e a gente solta, a gente também faz essa liberação de endorfina, também liberação do hormônio de prazer, dá uma sensaçãozinha de prazer, né, Dá uma Gi? sensação gostosa, sim. Gente, É muito também estranho porque tu tem que te controlar e vamos ter coordenação, mas é fácil, é fácil. tem que... O legal é assim, começa a pensar assim os músculos, tá? Trapézio, braço, abdômen, glúteo, perna e panturrilha, né? Pensa assim em todo o esquema do corpo, né? Vai, não precisa tensionar. Uhum. Tensiona um de cada vez, depois pressiona, respira fundo e solta. Gente, a sensação assim de leveza, de prazer, de bem-estar que toda essa tensão libera é maravilhosa. Também mudou a fisiologia do corpo, muda a perturbação interna, né? A gente tira aquele peso daquela perturbação, daquela ansiedade, daquela raiva, daquele medo, daquela frustração, e a gente vem daí para a fisiologia do corpo, né? E ao mesmo tempo a gente está liberando hormônio de bem-estar, de prazer. 4 técnicas bem simples de fazer, fáceis, rápidas de serem feitas também. É bem para a gente conseguir tolerar o mal-estar, porque o mal-estar vem e chega arrasando. Então, e vai acontecer, né, tá? E isso, porque muitas vezes, junto com a perturbação e com o mal-estar, vem a vontade de xingar o marido, vem a vontade de tratar mal o filho, vem a vontade de fazer um monte de coisa, né? Então, a gente tem que fazer isso, né? A gente convido vocês todos a fazerem isso, realmente, para vocês conseguirem se conectar, né? Cada uma se conectar consigo. Então, mindfulness, né? O estar presente aqui agora, respiração, a trazer o sininho, convidar o filho para fazer mindfulness junto, a soprar a velhinha do bolo, a encher balão, as crianças que já conseguem. O meu não consegue encher balão ainda, mas aquelas que já conseguem, vão brincar de encher balão. Pode pegar o balão, fazer bem o encher o balão mesmo, sabe? Que daí a criança tem que respirar. Tem que fazer essa pressãozinha, fazendo essa pressão, tem que pressionar a barriga. Então, tudo isso faz com que realmente, sabe, tanto a criança quanto nós. E eu acho que, antes da gente finalizar, eu preciso trazer... Cadê que eu tinha separado, que eu achei maravilhoso, maravilhoso. Amor, gente. Como for...
o amor, ele forma autoestima. Então aí eu trago o amor por si, o amor pelo próximo, o amor pelo filho, a gratidão, o quanto que isso na verdade, assim, olha, norteia a minha prática. A Gi sabe o quanto que eu faço isso, né? Então, o amor e a compaixão, a autocompaixão, isso norteia a minha prática. Gente, se Eu ainda conecta. falei essa semana, Tássia, nós tivemos no trabalho um momento que a gente falou sobre as nossas emoções, o que a gente estava sentindo e tudo mais. E aí eu disse assim, nossa, eu tava me sentindo assim, tava, né? Eu disse assim, aí, né, fui conversar com a Tássia e a Tássia me fez ver o quanto eu tinha pequenas vitórias, o quanto eu era grata a pequenas coisas que eu só olhava o todo e só pensava na merda que eu tava sentindo. Um foco no negativo. Foco total no negativo. E não via as pequenas vitórias, né? E eram pequenas vitórias, assim, pensar, eu consegui, tô conseguindo tomar água, que é uma coisa que quem me conhece sabe que eu só tomo Coca-Cola, né? Poxa, eu consegui no meio de tudo isso. Não tomar Coca-Cola e tomar água, sabe? Poxa, quando eu vi isso, eu fiquei super realizada. Mas é uma coisa boba que a gente não olha e são as nossas pequenas vitórias. A gente tem que ser grata a essas pequenas vitórias, né? Isso. E não ficar olhando também só o negativo, só que estamos na pandemia, que estamos dentro de casa, que tem muita gente doente, que tem pessoas da nossa família que pode estar doente, ter vindo a óbito. Se a gente ficar só olhando isso e não olhar as pequenas vitórias, eu estou com saúde, minha filha está com saúde, meu marido está com saúde, estou com um trabalho, ou pelo menos estou fazendo alguma coisa que eu estou conseguindo ter alguma renda, né? Perdi o emprego, mas estou com alguma renda. Então, assim, a gente tem que ser feliz por essas pequenas vitórias e a gente esquece mesmo, assim, passa batido. E também, né, de como tu disse, mesmo as mulheres que, enfim, optaram por sair do emprego para estar junto com os filhos, percebam isso como uma oportunidade. Emprego, vocês já tiveram 1000 antes. Vocês vão ter 1000 empregos, 1000 oportunidades no futuro. Acompanhar o crescimento do filho de vocês, como nós todas estamos tendo a oportunidade. Aquelas nunca que não estão trabalhando, oportunidade se não fosse dessa forma. A gente nunca ia ter a oportunidade de estar presente na vida deles como nós estamos agora, vendo cada caminhar. Esteja consciente, viva cada dia. Quando a gente foca no positivo, todos os dias são felizes. Quando a gente foca no copo meio vazio, todos os dias são infelizes. Então, não que não possa, né? A gente até pode ter os nossos momentos, sofrer, passar e tudo, né? Mas isso passe, vive aquele momento de sofrimento, de tristeza e passa. Viva cada fase, né? De muito bem lembrado. Viva cada fase. A fase inicia e ela termina. A felicidade não dura para sempre, a tristeza não dura para sempre. Então, esteja consciente naquele momento, perceba o que você está sentindo, o que está acontecendo aí dentro, né? Se conecte com aquela dor ou com aquela felicidade e ok, né? E é só uma fase, daqui a pouco passa. E quando passar vem outra fase? E quando passar vem outra fase, né, Gi? Verdade, verdade. Tássia, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Foi muito bom. Vou deixar salvo aqui depois pro pessoal assistir, porque sabe como é que é a vida de mãe, né? A gente não consegue esse horário às 7 horas. Às vezes que dizem, mas esse horário às 7 é horrível. Eu disse, mas gurias, qual seria o melhor horário às 11 da noite, né? Depois que já tá todo mundo dormindo. Tipo, e aí a gente vai dormir. Não dá, né? Não dá. Se eu faço nesse horário, eu sei que vocês não vão conseguir assistir, mas a gente deixa gravado. Agora eu vou colocar no YouTube também amanhã, no Spotify, que dá pra... Eu disse, agora eu boto no Spotify que vocês podem ouvir enquanto lava a louça. Claro. Lá no meu horário, 6h30, 7 horas, quando eu saio do meu trabalho aqui, né? Vamos pro Spotify ouvir nossa live. Tanto que eu pensei, nem vou pedir meditação de fechar o olhinho e se conectar. Imagina com os filhos ali na volta, é difícil fechar o olho. Então, vamos fazer a meditação, vamos fazer o mindfulness aqui agora, né? De olho aberto, respirando e olhando o filho. Vamos lá. Isso aí. Porque eu sei que é o horário da janta, o horário do banho, o horário da correria. Mas depois, se vocês puderem e quiserem, voltem, revejam os melhores momentos, escutem mais um pouco, fica aqui para vocês. É o presente que a Tássia nos trouxe hoje, né? Em breve teremos outras lives também. Nós vamos ter uma live daqui a umas 2 semanas falando sobre alimentação, falando sobre restrição alimentar,
né? Olha, E aí também com esse olhar para os importante. adultos e para os filhos. Olha quantas crianças hoje têm essa restrição, então vamos olhar para isso. Mas incrível. essa hoje que abriu o nosso ano de 2021 foi incrível, Tássia. Muito obrigada mesmo. Gi, o pessoal adorou, não para de falar ai, que adoraram também. Gi, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz realmente de estar aqui, né? Fiquei muito lisonjeada de estar aqui junto contigo, né? Eu fico muito feliz de levar conhecimento, de, enfim, trazer cada vez mais as pessoas, né? Se a gente puder ajudar uma né? de nós, uma mulher, a gente já está feliz, né? Isso mesmo, já fazendo a diferença na vida de uma pessoa já é o suficiente, já me fez feliz, já fiquei grata por isso. Obrigada a todos que estiveram aqui, que participaram, que comentaram, né? Muito obrigada mesmo, né? A fala de vocês também é muito importante pra gente. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que venha a surgir, gente, entra em contato lá comigo, no tassiacortes.psicóloga. Eu tenho lá na minha bio também o meu WhatsApp, tem ali os meus contatos. Eu tenho o e-book também disponível de forma gratuita lá na minha bio. Clica lá, procura, baixa, né? Dá uma olhada. Vai ajudar muito, né, Tássia? A Tássia está sempre disponível, muito. Então vamos lá, amigo. Vamos lá. Obrigada por tudo. Beijo.